professora Jéssica, da Escola Cristiano Dias Lopes, em Mantenópolis, Espírito Santo. Meu nome é Pedro J. Nunes e eu estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês, lançando mão desses recursos tecnológicos que permitem que nós vençamos as distâncias e fiquemos próximos das pessoas de quem gostamos. Eu fiquei muito satisfeito com o trabalho que vocês fizeram dos meus livros, assisti a todos os vídeos, vi todas as fotos, fiquei muito animado com o trabalho da professora Jéssica e estou muito feliz de participar desse momento final, fazendo este vídeo para estar mais perto de vocês, dizendo que neste momento vocês estão dentro da minha casa. Este é o local onde eu passo a maior parte do dia, onde eu estudo, onde eu leio, onde eu escrevo, enfim. Isso aqui é uma fonte inesgotável de prazer, porque vocês estão diante de uma pessoa que ama estar entre os livros. Então, vamos prosseguir respondendo as perguntas de vocês para complementar esse trabalho maravilhoso que vocês fizeram com a professora Jéssica. Eu tive uma infância muito feliz em São José do Calçado, um município que fica no extremo sul do estado. Quer dizer, em relação a Mantenópolis, né, os municípios se distanciam enormemente. Mas eu tenho certeza de que muitos de vocês tiveram uma infância como a minha. E se no futuro vierem a se tornar escritores, poetas, enfim, vocês vão se lembrar dessas histórias que viveram na infância e fatalmente vão colocá-las nos seus livros. Então, eu não posso negar que em pelo menos 3 dos meus livros, pelo menos num de forma muito franca, há elementos de coisas que aconteceram na minha infância, de coisas que eu vivi, de coisas que eu percebi, de coisas que estavam à minha disposição e eu não sabia, né, no futuro para justamente escrever. E não foi diferente com A Tarde dos Porcos. A Tarde dos Porcos foi inspirada, é uma história inspirada num momento da minha infância em que no sítio do meu pai, onde eu passava boa parte do tempo, né, havia uma grande manga de porcos, havia uma quantidade absurda de porcos, e um desses porquinhos que lá estava inspirou-me um dia a escrever a história do porco teimoso em A Tarde dos Porcos. Personagens são personagens, né? As personagens ganham vida própria, elas não têm trato com a realidade. Na verdade, eu não posso negar que Lícia, a heroína do meu livro, é baseada fortemente em minha irmã Lúcia, né? E eu, de certa forma, com os meus sentimentos, a forma como eu vi as coisas, também estou lá. Agora, de forma alguma, o meu pai é o pai do menino, né? Narrador do livro A Tarde dos Porcos. Muito pelo contrário, enquanto aquele pai impunha um regime de terror, um regime severo na vida do filho, né, e na vida das pessoas que trabalhavam naquele sítio, o meu pai era um exemplo de doçura, uma pessoa encantadora, que nada tem a ver com aquele pai lá de A Tarde dos Porcos. E com relação a tio Inácio foi fortemente baseado num tio meu, chamado Sebastião, irmão caçula de meu pai, que depois de haver passado um período na Bahia, ele voltou para Calçado, e ele nos dava muita atenção, era um tio muito atencioso, e era um homem extremamente culto, e que influenciou certamente também algumas das minhas leituras. Então, tio Inácio, embora não tenha existido, ele foi fortemente baseado na figura desse tio querido, que é o tio Sebastião. A Tarde dos Porcos tem que dizer o seguinte: originalmente eu publiquei o conto O Porco no livro Vilarejo e Outras Histórias, que é o meu segundo livro. Só que eu nunca gostei muito da forma como o conto foi escrito. Eu achei que ele merecia um pouco mais. Então, por volta de 2009, eu já havia escrito A Pulga e o Jesuíta, que foi o meu primeiro livro que eu escrevi
ao computador, depois de meus 3 primeiros livros que foram escritos à mão e depois datilografados, eu resolvi então escrever lentamente, calmamente. Eu não tenho pressa para escrever, até porque eu tenho limitações funcionais, eu tenho problemas de ler, meus braços doem, então não posso escrever durante muito tempo. Então eu resolvi escrever A Tarde dos Porcos. Isso aconteceu no ano de 2009. A Tarde dos Porcos deve ter levado um ano e pouco para ter sido escrito, né? E depois, na época da publicação, eu ainda fiz uma última leitura, e faz parte do processo, não tem como ser de outra forma. Se você não dá o livro por pronto e não diz assim, publique-se ou me livro desse livro, ele vai constantemente ser modificado. Isso é um processo normal, e se vocês algum dia se dispuserem a escrever, vocês vão ver que isso também vai ser normal na vida de vocês. Um livro nunca é dado por pronto. Eu evito até ler os meus livros, porque senão fatalmente eu vou fazer aí alguma modificação neles novamente. É muito difícil dizer, né, qual é o meu livro preferido. É bem difícil você escolher. Há momentos em que um livro me empolga mais e há momentos que um outro livro toma mais a minha atenção. Não é possível dizer qual é o meu livro preferido. Eu não tenho resposta para essa pergunta. Eu acredito que não seja difícil ser escritor apenas no Espírito Santo. Eu acredito que seja difícil ser escritor no Brasil. O Brasil é um país paradoxal. Nós temos recursos infinitos no Brasil, temos um povo admirável, um povo de uma miscigenação linda, um povo maravilhoso, um povo criativo, um povo inteligentíssimo, trabalhador, mas o Brasil é um país onde o povo não lê. Eu fico pensando que se o brasileiro lesse pouco mais de que 1,9 livros por ano, que é a faixa de leitura do brasileiro anual, 1,9 livros por ano. Ele não chega a ler 2 livros por ano. Eu acredito que se o brasileiro lesse, nós seríamos uma grande potência mundial. Porque aliada à nossa beleza, à nossa inteligência, aos nossos recursos quase que inesgotáveis espalhados pelo Brasil afora, nós seguramente, ninguém seguraria o Brasil. Então é preciso que haja um movimento como o movimento da escola onde vocês estudam, o movimento da professora Jéssica, levando os alunos a ler, para que isso mude, para que o Brasil mude, para que o Brasil chegue ao lugar aonde ele deve chegar. Eu estou perfeitamente consciente de que cada um de nós, lendo um pouco mais, pode modificar este país. Com relação ao Espírito Santo, é ainda mais difícil, porque o Espírito Santo não tem, né, uma editora comercial. Os nossos livros são publicados por meio de leis de incentivo, ou são publicados por meio de nossos próprios recursos, ou uma editora ou outra que não chega a dar um tratamento comercial ao livro. Porque o livro é o seguinte, ele não pode ser produzido, né, e ficar guardado, ele tem que chegar ao leitor. E ele chega ao leitor por meio da venda, ele chega ao leitor na livraria. E é muito difícil você achar um livro de autor capixaba na livraria. Então é muito difícil, e eu devo dizer a vocês que todo esse esforço que eu estou fazendo, né, de fazer um vídeo, de estar com vocês, eu gostaria de ir a Mantenópolis, mas o meu momento atual não permite. Quer dizer, eu estou fazendo este vídeo porque eu acredito que se vocês se sentirem estimulados a ler autores capixabas e depois autores do resto do país, autores do mundo, vocês estarão promovendo a mudança na vida de vocês. E vocês lendo autores capixabas, vocês estarão reconhecendo, se reconhecendo, vocês estarão vendo as coisas de vocês, as coisas do Espírito Santo. Então, a despeito dessa dificuldade, eu continuo acreditando e continuo lutando pela literatura produzida no Espírito Santo. Olhem só, eu não tenho a menor pretensão de ficar rico e de ganhar dinheiro com os meus livros, mas eu tenho assim tido um
um razoável reconhecimento por parte dos leitores. Então vejam bem, o meu primeiro romance, A Ninhanha, ele já chegou à 3ª edição, o que significa que as pessoas compraram o meu livro, se interessaram por ele, e então outras edições tiveram que ser feitas. O Vilarejo e Outras Histórias chegou à 6ª edição, é o meu livro que mais vendeu, né? Ele foi adotado no vestibular da UFES em 95 e 96, então pelo menos 40 mil pessoas tomaram conhecimento dele. E várias dessas pessoas compraram o livro, né, para poder ler e acertar lá a questão da prova do vestibular. Depois teve o Menino, o meu romance Menino também teve 3 edições, a última das quais de 70 mil exemplares, já que entrou para o programa Nosso Livro da Secretaria de Educação e foi distribuído no jornal A Gazeta. Então eu não tenho muito de que reclamar. A maioria dos meus livros alcançou no mínimo 2 edições. Bom, como eu disse no começo, uma grande fonte de inspiração são coisas que eu vivi na infância, né? Coisas que eu vi na infância, minhas percepções de infância. A percepção também das coisas que eu vivi ainda jovem em São José do Calçado, de onde me mudei para Vitória aos 19 anos. As coisas vêm do mais inesperado, algum fato, alguma percepção, e isso, como é que isso acontece? Eu então, ao acontecer isso, eu imediatamente tomo nota. Hoje em dia ficou muito fácil tomar nota, porque você pode digitar, ou então até ditar no celular, né? E você toma nota de ideias que você tem. Essas ideias vão sendo guardadas. Eu as guardo hoje num computador, eu guardava antes num caderno, eu fazia anotações à mão. Como eu tenho problemas para escrever à mão, porque meu braço tem limitações, então hoje em dia eu tomo nota ou no computador, se eu estou em casa, né? Ou no celular. E a partir daí eu vou trabalhando isso, porque não é inspiração, né? Eu não acredito em inspiração. Eu acredito que um fato, você perceba um fato, e esse fato ele vai ganhando dimensão na sua cabeça, você vai refletindo sobre ele, e no final você vê, ele toma uma dimensão tão grande que você não tem outra alternativa a não ser escrever o livro. E é exatamente assim que acontece. Eu publiquei 9 livros de ficção e 2 livros de reportagem histórica. No final do vídeo eu vou colocar a capa de cada livro para que vocês os conheçam. É natural que vocês queiram me conhecer um pouco e eu vou falar um pouco sobre mim. Como eu disse no começo, vocês estão na minha casa e eu estou muito feliz de receber vocês aqui. Este é um local onde eu moro sozinho, é o meu apartamento, né? Eu não sou um homem sozinho, eu tenho uma namorada, mas eu preferi morar aqui com os meus livros e a gente sai para jantar, sai para ir ao cinema. Eu gosto muito de ver as pessoas, então eu gosto muito de ir ao shopping, gosto muito de passear na praia, gosto muito de caminhar. Enfim, as pessoas às vezes têm uma ideia de que o escritor é uma pessoa reclusa, né? Que tem uma vida reclusa, que tem uma vida inteiramente voltada para os livros, mas veja bem, embora eu tenha uma rotina de leitura bastante intensa, né? Eu levo uma vida normal, uma vida muito agradável, e me encontro com meus amigos, saio para jantar também com os meus amigos, me encontro com os meus amigos na livraria, enfim. Esse é Pedro Nunes, uma pessoa absolutamente normal, que ama os livros e que teve a vida profundamente transformada por eles. Eu tenho uma rotina de leitura, pela manhã, por exemplo, as minhas manhãs eu passo na Biblioteca Pública do Espírito Santo, onde eu sou o escritor residente. Quando eu não estou recebendo alunos na biblioteca, e quando eu não estou recebendo pessoas que querem conversar, né, acadêmicos, pessoas que estejam fazendo pesquisa, eu estou lendo. Eu passo as minhas manhãs lendo. E às vezes termino a minha noite ainda lendo, né? Não que eu não veja televisão, eu acho a televisão uma coisa admirável. A televisão hoje tem programas fantásticos, documentários e filmes, e eu adoro música, eu ouço muita música. Então,
a minha vida é uma vida muito agradável e o fato de gostar de livros a torna mais agradável ainda. Eu gostaria de enfatizar, né, nessa mensagem final, que vocês estão diante de uma pessoa muito feliz em conhecê-las. Eu guardei todos os vídeos de vocês, as perguntas, as fotografias. Esse material vai ficar guardado numa pasta em que eu coloco as coisas mais caras a mim. E eu gostaria de dizer para vocês que eu embarquei nessa história com a professora Jéssica logo de cara, porque eu vi que havia aí uma pessoa interessada em colocar o livro, em colocar a leitura na vida de seus alunos. E eu gostaria de dizer para vocês também que, tendo sido alfabetizado pela minha irmã, pela minha mãe aos 6 anos, eu nunca mais parei de ler. E eu me lembro sempre de Mário Quintana, que diz o seguinte: livros não mudam o mundo, livros mudam as pessoas mudam o mundo. E vocês podem acreditar nisso. Vocês estão diante de uma pessoa que teve a vida profundamente transformada pela leitura. Eu não faço ideia de onde eu estaria, eu não faço ideia do que eu deixaria de conseguir, de conquistar na minha vida pessoal, não fosse a leitura. A leitura é uma fonte inesgotável de evolução social, de evolução econômica, de evolução pessoal, de conhecimento e de convivência, né? E de entendimento, de compreensão do que eu sou, do que são os meus vizinhos, do que são as pessoas que moram na minha cidade, no meu estado, no meu país. Então, eu gostaria de dizer para vocês que tirassem um tempinho, não deixassem de ser felizes, não deixassem de brincar, não deixassem de amar, né? Mas se dedicassem um pouco à leitura e eu tenho certeza que no futuro vocês dirão assim: o Pedro tinha razão, a professora Jéssica tinha razão, porque o livro realmente mudou a minha vida. Eu gostaria de, olhando para vocês mais de perto, estender o meu agradecimento à professora Jéssica, que acreditou, né, que isso seria possível desde o começo. E estender esse agradecimento a vocês, que são os principais interessados, a todos vocês, alunos da 8ª M3, né, aí da escola em Mantenópolis, aí onde às vezes não chega informação sobre a literatura feita no Espírito Santo, e dizer que vocês podem contar sempre comigo para continuar lendo autores capixabas aí nessa escola. E eu gostaria, professora Jéssica, de estender também o meu agradecimento ao corpo pedagógico da escola, à direção da escola, porque certamente eles terão apoiado você, né, nesse trabalho maravilhoso que você realizou aí. E dizer a eles, e dizer a você, e dizer aos seus alunos, que a gente deve continuar esse trabalho, que vocês devem continuar acreditando numa das melhores literaturas produzidas no país. O Espírito Santo tem grandes escritores e eles não fazem feio diante da literatura que é produzida no restante do país. Por enquanto, um grande abraço aqui por meio desse vídeo, que eu espero um dia dar pessoalmente em vocês. Fiquei muito feliz em participar desse trabalho e em conhecer vocês. Um grande abraço e até breve.